No vídeo de hoje eu quero compartilhar a minha perspectiva para o mercado cripto, especialmente para o Bitcoin, e quero compartilhar que o Bitcoin seguiu exatamente a perspectiva dos últimos vídeos, onde ele veio buscar aqui a região dos 74 mil. Primeiramente ele buscou a região dos 76 mil, mas como eu havia mencionado e analisado nos últimos vídeos, a principal região era a região dos 74 mil, onde nessa região era possível fazer uma operação de long. Claro que é mais arriscada porque a tendência principal é queda, mas ainda assim era possível fazer uma operação de long e podem perceber a recuperação que o preço teve quando ele chegou na região aqui dos 74 mil dólares. Então, buscou 76, buscou 74. Qual é a perspectiva que eu tenho agora para o preço do Bitcoin? Eu estou vendo uma semelhança muito grande com o movimento que aconteceu em janeiro de 2026, onde o Bitcoin marcou o topo local para iniciar uma movimentação de queda que levou ele até os 60 mil dólares. Nesse movimento aqui, teve a formação de uma acumulação anterior de fundos também anteriormente, ele fez o topo lá em cima, e aí na primeira queda que ele formou, ele deixou um FVG e depois um outro FVG. E aí ele fez uma movimentação de queda, recuperou, caiu, fazendo um fundo mais baixo do que o anterior, com uma queda e uma recuperação em V, e aí essa recuperação em V foi exatamente no topo anterior aqui, que foi a última empurrada de alta para vir uma movimentação de queda. Então, eu estou olhando para esse movimento aqui de janeiro de 2026, porque eu encontrei uma semelhança com o movimento de agora. Podemos perceber que aqui ocorreu uma acumulação nessa região, tanto aqui, uma lateralização, aqui também, formando topos e fundos nessa região. O preço foi lá em cima, começou a movimentação de queda, deixou aqui um FVG nessa região, deixou um outro FVG nessa região aqui, e aí fez uma movimentação de queda, voltou um fundo mais baixo do que o anterior, como foi aqui, olha só, um fundo mais baixo do que o anterior, e uma recuperação em V que está quase chegando no topo anterior. Então nós podemos ficar muito atentos a essa região aqui, que é a região dos 78 mil dólares. Eu levaria essa região até os 78.500 dólares, que tem esse topinho aqui anterior. Então eu ficaria olhando aqui 78 mil dólares para 78.500 dólares, com uma possibilidade de um short aqui para uma perspectiva de uma movimentação de queda. Então é um padrão muito semelhante, já expliquei em inúmeros vídeos anteriores a minha perspectiva, que o mercado tende a cair, que pode ter formado sim o topo local do Bitcoin para levar ele para movimentos mais abaixo, na região dos 70 mil e depois 65 mil dólares. Então, agora, olhando em um movimento mais curto, é isso que eu estou vendo para o preço do Bitcoin. Ele vir nessa região aqui dos 78, 78.500, para depois ter uma movimentação de queda. Pode ocorrer disso ser invalidado e aí, obviamente, eu vou me adaptar a isso. Porque a gente tem aqui um gap na região dos 79 mil e aí também tem esse FVG aqui, então o preço ele pode trabalhar de maneira diferente, vir até aqui e depois seguir uma movimentação de queda. Mas levando em consideração a semelhança que eu estou vendo nesses dois movimentos aqui, eu ficaria muito atento a essa região aqui dos 78 mil dólares até 78.500 dólares, com possibilidades de short, buscando regiões aqui dos 70 mil até os 65 mil dólares. Pode ocorrer uma última empurrada para vir uma movimentação de queda, até mesmo por conta da movimentação de ombro, cabeça, ombro, que a gente já havia comentado aqui. Nós marcamos ela em outro vídeo inclinado assim, onde o preço ele fez o rompimento, ele voltou acima agora, mas isso também é comum, ele voltar até aqui e depois acumular e fazer o rompimento para baixo. Mas nós também podemos marcar agora de uma maneira diferente, onde nós colocamos a base do ombro, cabeça, ombro, reta, assim, e a gente tem aqui o ombro, cabeça e ombro. E essa formação do ombro, cabeça, ombro, ela pode vir até na altura do outro ombro, então seria até a região dos 79.500. Pode ser invalidado ele vir um pouquinho mais para cima aqui nos 79.500. Então, fique atento a essas duas regiões, tanto 78.500, 78.000, 78.500, quanto 79.000 a 79.500, que pode ser a região dele formar esse outro ombro aqui e iniciar uma movimentação de queda. O alvo desse padrão aqui é na região dos 69 mil a 70 mil dólares, então se ele for realmente respeitar esse padrão, a gente pode ver uma movimentação de queda posterior até essa região aqui. Então as duas regiões principais que eu estou olhando agora, 78 mil a 78.500 e 79 mil a 79.500, seriam as duas regiões principais. Se ele fizer diferente, eu vou me adaptar a isso, mas por hora tudo está indicando a semelhança dos padrões e também o movimento que ele está formando de ombro, cabeça e ombro, que a maior probabilidade é que ele possa respeitar esses padrões. Então, em possíveis shorts nessas regiões, o alvo pode ser aqui na região dos 69 mil a 70 mil dólares, que é o alvo desse padrão aqui.
Essa análise vai de acordo com esse movimento aqui que eu já venho mostrando para vocês há algum tempo, onde o preço do Bitcoin fez os topos aqui ascendentes dentro desse canal de alta, e agora, após ele fazer esse topo aqui tocando na parte superior do canal, ele fez a movimentação de queda e nós temos essa região que fica como resistência. Então ele pode vir tocar nessa região aqui para depois seguir a movimentação e vir ao fundo do canal, acumular e depois fazer o rompimento. Então ele pode vir até aqui, acumular e fazer o rompimento. Algo bem interessante do movimento que eu comentei para vocês, onde eu comparei esse movimento aqui com esse movimento aqui, é que no gráfico diário, quando ele voltou a fazer a recuperação em V, ele passou aqui um pouquinho acima, deixando um pavio acima da média suavizada de 7 períodos. E agora ele está fazendo o mesmo, tocando aqui na média suavizada de 7 períodos, onde ele pode passar um pouco acima, deixar o pavio para depois seguir a movimentação de queda. Então eu ficaria muito atento a essas duas regiões, 78.000, 78.500 e 79.000, 79.500, que pode ser uma região bem interessante para uma movimentação de queda posterior. Se você gostou do vídeo, peço que curta, comente e compartilha. Pode deixar nos comentários suas dúvidas e também se você gostaria que eu analisasse alguma cripto que eu posso estar fazendo análise nos próximos vídeos.